Bom momento, vim aqui hoje para falar sobre um tema que está muito em voga. A PL 2630, que é a que combate as fake news e que regulamenta as mídias, ela é efetivamente censura? Primeira coisa que a gente tem que prestar atenção é o que significa censura. Bom, censura é um cerceamento, eventualmente prévio, também pode ser posterior à pessoa proferir aquela ideia, aquele pensamento, que a retira da possibilidade da circulação de uma ideia ou de um discurso publicamente. Isso é censura. Entretanto, regular as mídias não é censurar ou acabar com a liberdade de expressão. A gente tem que também atentar que a regulamentação das mídias é como se, por exemplo, eu chamasse vocês para jogar um jogo de futebol. E aí a gente formasse os times, e aí eu escolhesse, não, eu vou ficar com 7 do meu lado, vocês ficam com 4 no time de vocês. E aí começa o jogo, e aí eu mando meus colegas de time baterem. Só que não tem juiz, ninguém apita. E vira uma pauleira. E eu pego a bola com a mão, e vou até a goleira e faço o gol com a mão. Aí vocês vão reclamar, pô, mas hoje o Municipal tá cantando, fez gol com a mão, isso não pode. Eu vou dizer, como não pode? Não tem regulamentação, esse jogo está totalmente livre. Na filosofia, quando a gente fala de liberdade, a gente não entende ela como algo puramente abstrato, onde pode se fazer qualquer coisa. A liberdade, ela pressupõe espaços possíveis de liberdade, movimentos possíveis de liberdade. Imagine que nesse momento meu braço direito comece em espasmos, sem meu controle, a se movimentar para todos os lados. Eu pergunto, isso seria liberdade? Possivelmente não, porque eu não tenho controle nenhum. Liberdade pressupõe, então, algumas orientações e algum tipo de controle. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque a extrema-direita, apoiada pelas grandes companhias, pelas big techs do Vale do Silício, elas estão propagando um pânico moral ligado à censura. Só que a censura não é real. O que se censura na legislação brasileira? É vedado discursos preconceituosos. Isso já estão previstos na Constituição de 88 como crime de racismo, depois, posteriormente, o crime de homofobia. Então, se tu está cometendo um crime, tu não deveria estar falando. Isso é uma questão de Constituição e não de censura prévia. Assim como a União Europeia tem buscado fazer essa regulamentação. E o que diz essa PL 2630? O que esse PL diz basicamente é que é necessário mecanismos de controle e de responsabilização daqueles que promovem fake news, daqueles que promovem discursos violentos e daqueles que financiam isso. Tanto as redes sociais vão ter que ser responsáveis por um controle mais rígido, quanto aqueles que promovem isso e que fazem circular as mentiras, que fazem circular violência, têm que ser responsabilizados. Essa regulamentação é fundamental, porque, por exemplo, há uma semana atrás, o Flávio Dino, ministro da Justiça, convocou representantes das principais redes sociais, foram convocados para dar explicações sobre a proliferação de discursos violentos, neonazistas, supremacistas brancos e de atentados às escolas, principalmente porque esteve muito latente essa questão. E aí, a representante do Twitter falou que os posts mostrados pelo governo brasileiro de incitação e de glorificação de ataques às escolas no Brasil recentemente não feriam os termos de uso da rede social Twitter. Esse é um problema, porque não se trata aqui especificamente de uma abstração como a liberdade de expressão. A gente está falando de discursos que circulam e formam subjetividades e afetos, aquilo que Foucault vai chamar, e que eu falo sempre nos meus vídeos, processos de subjetivação. Discursos e práticas que modulam o nosso modo de ver o mundo, de valorizar ou desvalorizar coisas no mundo, que formam afetos, que podem ser afetos de solidariedade, de amizade, de amor ou de ódio, de ressentimento. Então esses discursos eles circulam, essas imagens circulam, e sem um regramento, o que acontece? Aquilo que a gente vem vivenciando nos últimos tempos, nas últimas semanas, principalmente no último mês. Alguém comete um ataque porque aprendeu na internet, esteve em grupos, em redes sociais, aprendendo como cometer ataques, sendo alimentado em sua ideologia violenta de atacar as escolas, e aí vai para o Twitter, procura com a hashtag certa e acaba aprendendo como produzir armas em casa, acaba entrando numa comunidade, por exemplo, no Discord, que vai incentivar a cometer assassinatos. Por exemplo, quando a gente olha para o neonazismo, e a gente lembra a Adriana Dias, antropóloga da Unicamp, infelizmente falecida há pouco tempo, que demonstrou que nos últimos 3 anos subiram 270% os grupos neonazistas no Brasil. O que aconteceu?
pela circulação ampla nas redes sociais, nas mídias, de discursos supremacistas, neonazistas, racistas, LGBTQIA+, fóbicos. O que eu estou querendo dizer? A regulamentação das mídias é como colocar regras no jogo. Assim como eu dei o exemplo do jogo de futebol, a gente não pode começar um jogo sem regra nenhuma, porque isso vai virar rapidamente numa carnificina. E as redes sociais, sem os regramentos e sem essa desculpa que elas têm dado de terem termos de uso que elas verificam, isso é uma grande mentira e também é uma demanda global. Tudo que as democracias vêm sofrendo de abalo, alimentadas por uma promoção e uma circulação de fake news que são financiadas, que são replicadas por robôs, que tendem a mudar, inclusive, a percepção de realidade. A gente tem até pessoas que têm dificuldade de entender que a Terra ela é um geóide, ela é redonda. Esse é o nível de problema da não regulamentação das mídias e de não combater as fake news que circulam nessas redes sociais. Por isso o PL 2630, por mais críticas que a gente tenha, vai cumprir um primeiro passo fundamental: começar a responsabilizar e fazer um regramento para que se diminua o alcance de mentiras e de discursos violentos e que se pare de corroer a democracia e a sociedade com as mentiras e com toda a propagação de discursos de ódio. Por isso, a aprovação do PL 2630, que vai incidir sobre a regulamentação das mídias e sobre as fake news, não é censura porque não é prévio. É previsto nesse PL que haja institutos regulamentadores das práticas que possam fazer a checagem dentro de critérios muito bem estabelecidos e constituídos por grupos ou por instituições especializadas em checagem de fatos, por exemplo, e esse é um dos pontos importantes dessa PL. Por isso, a aprovação da PL 2630 é fundamental para que nós tenhamos um Estado minimamente democrático ainda vigente, para que a gente possa melhorar esse tecido social extremamente adoecido, não só no Brasil, mas ao redor do mundo, como eu disse para vocês, como o Parlamento da União Europeia, que tem buscado regulamentar as mídias sociais pelo estrago que a circulação de mentiras e discursos de ódio tem causado. Era isso, vamos arriba e PL 2630 já!